Boa noite, Marinês, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, pessoal que está chegando. Parou de aparecer aqui para mim quem está entrando na sala. Sejam bem-vindos. Eu gostaria só de pedir... Oi, Dalva, tudo bem? Vocês estão ouvindo bem? A imagem tá boa? Eu tive um probleminha no equipamento aqui, eu precisei trocar. Só queria confirmar com vocês, foi uma troca de última hora aí. Queria saber se está tudo certo, se vocês estão ouvindo bem. Ah, que bom, Dava. Não achei que não estava chegando aí. Obrigado pelo retorno. Eu estava até procurando aqui ver se estava tudo ok. Eu achei que estava com algum problema. Falta um minutinho ainda. Hoje está bem a calhar, o tema é Aliança da Ciência com a Religião. E eu estou agradecendo porque faz 5 minutos que estava tudo certinho aqui. Quando eu liguei para transmitir, o equipamento deu problema, parou. Aí eu fiz uma troca rápida e deu tudo certo. Então juntei aí a ciência de pensar e fazer essa troca com a parte da religião, que a gente está conectado aqui mais uma noite, a gente está unidos mais uma vez aí. A gente já está dando aí 8 horas, o pessoal está chegando para o nosso encontro, espero que todos estejam bem. As saudades de encontrar vocês novamente, fisicamente, né? Enquanto a gente espera o pessoal que está entrando, oi Maria, tudo bem? Boa noite. Convidar vocês para a gente ir fazendo uma vibração enquanto a gente aguarda as pessoas que estão chegando, elevar nosso pensamento a Deus nesse momento, agradecer por mais uma noite estarmos unidos aqui, por podermos compartilhar esse momento virtual, mas também um momento espiritual, essa conexão entre a gente. Ô Maria, vamos elevar nosso pensamento, vamos fazer uma vibração junto com você, vamos pedir para Deus nos iluminar, para nos abençoar. Se você tiver aí, pega um copo com água. A gente já convida o pessoal que está aqui, que quiser deixar separado, eu deixei separado a minha aqui também, um copo com água, para a gente fazer uma vibração no final da nossa prece de hoje. Fazemos uma vibração para fluidificar essa água. Então busca um copinho d'água lá, aí você já deixa junto aí com você para a gente fazer essa vibração. A gente pedir aí para a gente ter esse conforto, para a gente receber essa energia, essa bondade de Deus, um bálsamo para nos amparar nesse momento, para trazer tranquilidade, para trazer paz no nosso coração, que a gente possa receber isso, para a gente passar esses minutos juntos e depois fazemos mais uma prece no final. Agradeço vocês que estão aqui. O assunto de hoje, como está citado aí, é o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala, exatamente o item 8, que fala da aliança da ciência com a religião. Eu vou ler um pedacinho para vocês aqui, e aí a gente vai fazer uns comentários breves, depois fazemos todos uma oração junto. Ok? Então, a aliança da ciência com a religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. A ciência revela as leis do mundo material, enquanto a religião revela as leis do mundo moral. Elas têm o mesmo princípio que é Deus,
Portanto, não podem entrar em contradição. Se a ciência tiver razão em relação a algum fato, a religião também terá que ter. Caso contrário, Deus estaria sendo incoerente. A incompatibilidade que parece existir entre a ciência e a religião surge porque cada uma quer ser dona exclusiva da verdade. Essa exclusividade gera um conflito que dá origem à incredulidade e à intolerância entre ambas. São chegados os tempos em que os ensinamentos de Jesus precisam receber o seu complemento, e o véu que foi deixado propositalmente sobre alguns ensinamentos precisa ser levantado. A ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve deixar em conta o elemento espiritual, e a religião deve reconhecer deve reconhecer as leis orgânicas e imutáveis que regem a matéria. Assim, as duas forças, apoiando-se mutuamente e caminhando juntas, servirão de base uma para a outra. A religião, não sendo mais desmentida pela ciência, vai adquirir uma força muito grande, porque estará de acordo com a razão e poderá ser comprovada cientificamente. Então, esse trechinho aqui, depois tem uma continuação. O próprio texto nos diz, os ensinamentos, eles dizem que ainda a gente tem alguns véus que cobrem uma parte aí da ciência, a gente não tem completo entendimento, e na parte mesmo de religião, na parte moral, a gente ainda tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para evoluir. Quando a gente fala de ciência e religião, normalmente, quando a gente tem uma visão muito simplista, a gente acha que são coisas muito diferentes, que uma não casa com a outra. Mas ciência e religião, elas podem sim e devem estar conectadas. São duas alavancas que foram criadas por Deus para ajudar o homem a se desenvolver. Então, uma delas, que é a ciência, ajuda a gente a ter revelações das leis do mundo material, a gente entender todo esse mundo material que nos cerca. A gente foi aprendendo, por exemplo, sobre os planetas, a gente foi aprendendo sobre a gravidade, a gente foi aprendendo sobre a energia elétrica, até a gente chegar no ponto que a gente está fazendo uma transmissão online hoje. E a outra, que é a religião, ela nos ajuda a desenvolver na parte moral. Então, a nossa parte espiritual e também moral, a gente evolui através da religião. As duas foram criadas pelo mesmo Deus. Então, as duas nasceram, vamos dizer, juntas, e não pode uma contradizer a outra. Eu estou até me adiantando um pouco aqui, mas como que a gente poderia ter um Deus perfeito, um Deus inteligente, que iria criar ciência e religião, e iria criar duas coisas que não conversariam, que não estariam em sintonia uma com a outra? Então, Deus estaria errado? É uma das coisas para a gente refletir. O conceito de ciência, a gente aprendeu desde que a gente começou a encarnar aqui no planeta Terra, fomos aprendendo a fazer fogo, fomos aprendendo a fazer a roda, a escrita, chegamos até o espaço, conquistamos o espaço, e a gente busca até hoje curas para muitas das doenças. Então a gente tem esse lado da ciência, a gente está sempre descobrindo alguma coisa nova, a gente está sempre indo atrás de algo novo para o nosso aprendizado e para o desenvolvimento tanto pessoal quanto da humanidade. No conceito da moral, da religião, a gente também foi evoluindo durante esse passado tempo, desde que a gente reencarnou lá como homem primitivo. A gente começou a ter a compreensão de que existe algo maior do que o ser humano. A gente ficava em alguns momentos, lá na época das cavernas, temendo os raios que caíam, tendo medo de quando chegava a noite. E a gente foi entendendo, foi tendo essa visão de que algo maior faz parte, que a gente tem algo acima da gente. E aí o nosso conceito também foi evoluindo. Nós aprendemos sobre a existência de Deus. O conceito de Deus que nós tínhamos foi evoluindo também. No início, a gente, como ser humano, tinha aquele Deus que a gente tinha medo. Depois, a gente foi aprendendo a respeitar a Deus. E a gente chegou no conceito de um Deus amoroso, que está sempre aí fazendo o melhor pela gente. Nesse conceito moral e religioso, a gente está aprendendo também, a gente precisa aprender bastante a respeitar o nosso próximo. Então esse é um grande ensinamento da parte aí religião, da parte moral, a gente aprender a tratar o nosso próximo como nosso irmão e que a gente pode crescer todos juntos. Então a gente precisa dessa conexão da ciência e da religião. Como eu estava dizendo, elas não são excludentes, uma não substitui a outra, porque foram criadas aí pelo mesmo Deus. E por que elas iriam se contradizer? Ciência e religião, elas acabam se complementando. E elas se complementam encaixando uma na outra.
As leis que regem o plano físico e o plano espiritual estão em sintonia. Então a gente hoje não tem explicação para alguns fenômenos, para alguns fatos, mas é porque a gente ainda não atingiu um certo nível evolutivo, às vezes científico, às vezes moral, para não ter, dominar isso, para não... A gente às vezes, se a gente não for evoluído moralmente, não adianta a gente ser super evoluído cientificamente, porque a gente vai acabar fazendo caca com tanta ciência que a gente tem disponível. A gente tem que ter a evolução científica, claro, mas a gente tem que usar ela para o bem. Então a gente precisa evoluir moralmente também. E as duas coisas vão seguindo juntas. A gente não pode ter só uma das evoluções. Claro, se tiver que optar, que seja a moral e depois a ciência, a gente vai aprendendo, mas a gente precisa que as duas caminhem juntas. Então a gente tem, como o texto diz, alguns véus ainda que cobrem uma parte dessas ciências e que talvez a gente não entenda ainda porque a gente não chegou no nível evolutivo suficiente para tal. Um exemplo que a gente tem, que é clássico, teve uma vez que o Chico, se eu não me engano, no Pinga Fogo, estava dando uma entrevista e perguntaram para ele sobre ciência, tudo, e foi citado, através aí do auxílio de Emmanuel, que o átomo era uma partícula divisível. Na época que isso foi publicado, a gente estava entendendo ainda o átomo, a gente considerava que era a menor partícula da matéria, que não tinha divisão, mas já nessa época foi citado que esse átomo sim era divisível. Claro, não com as palavras que a gente tem hoje, mas foi citado nessa palestra de Chico, e anos depois a ciência descobriu que sim, esse átomo tinha divisão. Aí para os cientistas que estão assistindo a gente, aí tem os neutrinos, tem uns nomes aí das partículas subatômicas, que são menores que o átomo, que foram descobertas anos depois. Alguns fenômenos que a gente considerava, por exemplo, sobrenaturais, quando a gente passa a entender a ciência e aí a gente começa a juntar, principalmente quando a gente fala do espiritismo, a gente tem a nossa fé raciocinada, a gente junta a ciência com a religião, a gente começa a entender e fatos que eram sobrenaturais, eles passam a ser naturais para a gente. Então, quando a gente fala sobre uma comunicação mediúnica, por exemplo, que para muita gente é sobrenatural, a partir do momento que a gente entende essa comunicação mediúnica, a gente entende que tem um mundo espiritual ao nosso redor, isso passa a ser natural. A gente entende que há uma ciência por trás disso, talvez não seja uma ciência que a gente consiga explicar hoje claramente, mas pelas leis divinas isso tem explicação. E chegará um momento que a gente vai ter compreensão para entender toda a ciência, vamos dizer, envolvida nisso, nessa comunicação mediúnica e em outras manifestações também. Os próprios milagres que Jesus fez, a partir do momento que a gente tem essas leis físicas e essas leis espirituais que Deus criou, Jesus não poderia contradizer Deus quando ele fazia um milagre. Então os milagres de Jesus, claro, não estou questionando, pelo amor de Deus, não estou questionando Jesus e o potencial que ele tinha para fazer essas transformações. Nós também temos esse potencial, assim que a gente for evoluindo moralmente, espiritualmente, a gente também consegue fazer, ele mesmo nos disse que seremos capazes de fazer verdadeiros milagres, mas Jesus era um espírito bem iluminado, um espírito super evoluído que conseguia fazer essas transformações no nosso plano, porque ele já conhecia toda a ciência que rege esse nosso plano físico. E ele não contradisse em nenhum momento as leis divinas. E a gente não pode esquecer, eu anotei aqui, até para não esquecer disso, o próprio Allan Kardec, que codificou o Espiritismo, ele fez isso utilizando uma metodologia científica para comprovar que existia que existia inteligência nas comunicações mediúnicas. Então, quem ainda não conhece a história, a gente tem tanto a história, o livro, mas a gente também tem o filme contando a história de Kardec. E é interessante que ele era um homem da ciência, ele estudava várias ciências e era um professor, e ele não queria, no momento, estudar o espiritismo, ele não acreditava nisso. E quando ele foi convidado, ele acabou falando o seguinte: então eu vou entrar nessa, mas para provar que vocês estão errados, que isso tudo é uma farsa. E quando ele começou a fazer esses estudos, ele utilizou um método científico. De uma forma resumida, esse método científico, por exemplo, ele fazia a mesma pergunta em locais diferentes, em cidades diferentes, para ver se
a comunicação que estava sendo passada, se as respostas que os espíritos davam estavam coerentes, se faziam sentido, se estavam em conexão. E esse é um método científico que é feito para comprovar teorias. Aí, voltando para o nosso evangelho, ele continua dizendo que ciência e religião não se entenderam até hoje porque cada uma analisa as coisas do seu próprio ponto de vista, repelindo-se mutuamente. O traço de união que faltava entre elas está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e as suas relações com o mundo físico. São leis tão sólidas quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma nova luz surgiu após o conhecimento da relação entre essas duas leis, a espiritual e a física. Pode-se dizer que a fé se dirigiu à razão, a razão não encontrou nada de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Entretanto, como sempre acontece com os novos ensinamentos, existem pessoas que, por não os entenderem, ficam para trás, tentando resistir em vez de acompanhá-los. Elas permanecerão assim até serem influenciadas pela opinião da maioria. Então, o próprio texto aqui nos diz, e isso foi escrito há muitos anos atrás, que a gente está tendo essa conexão e chega um momento que a ciência começa a olhar de um lado espiritual e a parte espiritual começa a olhar de um lado físico também. E para fechar o último pedacinho aqui, os espíritos estão comandando uma revolução moral que vem sendo elaborada há mais de 18 séculos e que neste momento atinge sua plena realização. Então a gente está falando disso, esse texto foi escrito lá no século XVIII. Essa revolução marca uma nova era para a humanidade. Ela produzirá um inevitável aperfeiçoamento nas relações sociais e ninguém poderá se opor, uma vez que ela é da vontade de Deus e resulta da lei do progresso, que é uma das grandes leis que Deus nos traz. Então a gente vai vendo que desde lá do século XVIII a gente está tendo muita evolução, tanto na ciência quanto na parte moral. Talvez mais na ciência, a gente precisa ainda evoluir muito moralmente. Mas a gente conforme a gente vai evoluindo mais como humanidade, mais esclarecimento a gente vai tendo. Tanto em relação à ciência quanto à religião, ao lado espiritual. Vamos imaginar, por exemplo, como que seria a gente passar por essa pandemia se a gente tivesse aí 10 anos atrás, 20 anos atrás. Não sei se vocês já pararam para pensar, se a gente pegar, por exemplo, 20 anos atrás, estava nascendo a internet. Nessa época que nascia a internet, a gente se conectava pelo telefone, mandava e-mail e mensagem de texto para lá e para cá. A gente não tinha naquela época, estou falando nós, seres humanos normais, vamos dizer assim, não o pessoal que vive dentro de laboratórios, porque talvez isso já existisse em testes e fosse muito caro. Mas hoje a gente tem acesso a uma tecnologia que nós não tínhamos há 10, 20 anos atrás. Então imagina se a gente tivesse que ficar num isolamento, principalmente um isolamento muito maior como a gente ficou no início da pandemia, e a gente não conseguisse ter notícias das pessoas que a gente ama, que estão distantes, se a gente não conseguisse em algum momento ver uma foto que fosse, fazer uma videochamada, saber que essa pessoa está bem. Então imaginem, há 10, 20 anos atrás, as notícias não eram tão rápidas como são hoje. Então a gente está passando por isso, é um momento muito complicado, é muito difícil, mas a gente tem um amparo que vem tanto da parte espiritual, das nossas orações, das nossas vibrações, mas a gente também tem a ciência respaldando isso e nos ajudando. Seria muito mais complicado a gente ter que passar por tudo isso sem a gente conseguir saber, sem a gente conseguir ter notícia das pessoas que a gente ama. Então é uma forma da gente conseguir entender que tudo tem um propósito. Outra coisa, quando a gente começou a pandemia, muita gente falava, encontrar uma vacina para isso pode demorar 5 anos, pode demorar 3 anos. E assim, a gente está aí, vamos contar que a gente está desde janeiro, nós estamos há 11 meses com isso. Aqui no Brasil a gente está desde março, então um pouquinho menos tempo, mas isso começou aí na virada do ano. E se a gente for olhar com um pouco de fé, se a gente for olhar com otimismo, se tudo der certo e tudo estiver conectado e a gente receber essa ajuda do plano espiritual, em 1 ano e meio acredito que a gente vai estar aí, mas no máximo 5 meses a vacina vai estar
disponível para alguns grupos, vai estar sendo espalhada isso. Então a gente consegue evoluir mais rapidamente, a gente consegue um progresso mais rápido. E claro, para a gente que é espírita, a gente entende que as grandes descobertas da ciência, a gente entende que muitas das coisas que acontecem na evolução científica, a gente tem os bons espíritos nos instruindo, a gente tem os bons espíritos iluminando os cientistas e auxiliando nas pesquisas. E as duas coisas têm sempre que caminhar juntas, de mãos dadas, para a gente conseguir o nosso melhor. Religião e ciência juntas. A gente tem muito para melhorar e isso talvez aconteça mais rapidamente quando a gente conseguir olhar a ciência com um pouco de olhar da religião, entender a ciência com um pouco dessa parte religiosa, e a gente olhar a religião com um pouco de ciência. E isso é o princípio que eu já estava falando da fé raciocinada, que a gente aprende com o Espírito da Verdade. É que a gente sempre tem que ter uma fé, mas uma fé raciocinada, uma fé embasada, para a gente conseguir ter compreensão do nosso mundo e para a gente conseguir evoluir. Então essa é a mensagem da noite, eu agradeço vocês. Eu vi que tem, deixa eu subir aqui, apareceu uma mensagem na tela. A gente tem a mensagem do pessoal que entrou e a gente tem uma mensagem aqui da Maria França, estava pedindo uma vibração. Então a gente vai fazer vibração agora para todo mundo junto. Então quem chegou um pouquinho depois, quiser buscar um copo d'água, vamos fazer uma oração em conjunto. Quem está buscando água, vamos dar um tempinho. A gente fazer uma vibração por todos que estão aqui, pelas pessoas que a gente lembra que estão precisando de ajuda, estão precisando de auxílio, para a gente se apoiar aí mutuamente, para a gente fazer essa vibração e pedir para que Deus nos ampare, para que Deus faça o melhor e a espiritualidade nos acompanhe. Então eu estou com o meu copo d'água aqui. Vou convidar vocês a fazer uma vibração, todos em conjunto, para a gente elevar o nosso pensamento a Deus, à espiritualidade. Vamos primeiro mentalizar as pessoas que a gente sabe que estão precisando de ajuda e pedir para Deus, para a espiritualidade, que interceda por nós. Nós estamos sempre pedindo ajuda a eles, pedindo amparo, para que nos auxiliem nas nossas imperfeições, nas nossas dificuldades do dia a dia, para que possamos receber luz nas situações que a gente se encontra no momento, que a gente receba energias aí para equilibrar o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, para a gente encontrar paz, tranquilidade. Lembrando que a gente sempre pede na oração do Pai Nosso para ser feita a vontade de Deus aqui na Terra, quanto no plano espiritual. Então vamos pedir essas energias e essa força para passarmos e suportarmos o que a gente tem que passar no momento. E elevamos o nosso pensamento aos nossos entes queridos, aquelas pessoas que a gente sabe que estão precisando desse amparo e dessa ajuda também. Continuando nessa vibração, vamos pedir por nós que estamos aqui, para que a gente também receba essa bênção, esse amparo. Vamos pedir para que os espíritos que estão precisando de ajuda e que por vezes estão próximos de nós possam ser orientados e possam ser levados até uma casa espírita mais próxima. Então cada um pode mentalizar uma casa espírita ou uma igreja ou um local que tenha assim uma conexão espiritual, para que esses espíritos possam ser amparados e possam ser levados para lá e possam ser atendidos. E pedir para que a nossa água seja fluidificada, para que a gente receba as boas vibrações, as boas energias, para aquilo que a gente precisa no momento, para que a gente consiga manter a nossa fé e a gente consiga passar pelos momentos que a gente está passando com confiança de que Deus sempre está nos amparando, sempre está nos apoiando e dando forças. Mais uma vez agradeço a participação de vocês.
e deixo aí as boas vibrações e boas energias para que tenhamos uma boa semana. Muito obrigado e Deus nos abençoe a todos.